Oitavo, seja muito bem-vindo a mais uma aulinha de filosofia. Bom, continuando nas nossas ideias de liberdade, nossos questionamentos sobre liberdade, agora a gente vai afunilar para um ponto de a liberdade das ideias. Bom, liberdade de ideia. A gente já se perguntou se alguns de vocês se consideram livres nos pensamentos, livres nas ideias que vocês possuem. Então, se eu perguntar para vocês de novo, depois de toda aquela discussão que a gente teve no nosso último conteúdo, a ideia de vocês é mesmo de vocês? Vocês são livres para pensar? Talvez vocês mudassem o que vocês me responderam na nossa aulinha, não é mesmo? Porém, essa pergunta, se feita há muitos anos atrás, as pessoas iam dizer que não, que elas não têm liberdade para pensar no que elas quiserem. Vou dar um exemplo para vocês. Durante a Idade Média, existiu uma coisinha chamada Santa Inquisição. A Santa Inquisição, ela perseguia qualquer divergência, qualquer linha fora da curva do pensamento religioso, da teoria religiosa. Então, se a gente dissesse o que a gente pensava e não tivesse de acordo com os dogmas e leis religiosas, a gente seria punido com isso, muitas vezes torturado e etc. Então, teve um momento na nossa história, e muitos outros momentos, na verdade, mas citando só um para a gente se localizar, que a liberdade de expressão de ideias não era permitido. E se expresso ainda assim, a pessoa sofria com diversas consequências. Então, partindo do momento em que você é livre para expressar as suas ideias, a gente também parte do pressuposto que é livre o diálogo, não é mesmo? A gente parte da ideia que é livre a gente dialogar, correto? Então, essas ideias, se eu guardo só para mim, elas de nada servem. As ideias foram feitas para a gente expor elas, dialogar, questionar, aprender que elas estão erradas, aprender que elas estão que elas talvez estejam muito certas, mas a ideia tem como intenção justamente, de algum momento, a gente dialogar sobre ela. Então, lá atrás, um carinha chamado Sócrates, que vocês devem conhecer, um dos filósofos mais importantes aí, ele vai justamente partir desse pressuposto da importância, eu falo muito pressuposto, não é mesmo? Mas enfim, ele parte dessa ideia do diálogo e a importância de você estar expondo essas ideias. Então, ele criou um método chamado de maiêutica, que ele vai começar o diálogo com alguém com uma pergunta. E com essa pergunta, ele vai ativar naquela pessoa, muitas vezes usando de ironia e outros artifícios, né, para levar essa pessoa a esse questionamento. Com essa pergunta, ele vai fazer a pessoa talvez chegar a uma conclusão, pensar algo que ela não sabia que ela sabia. Chegar como conclusão a algo, uma reflexão que ela não sabia. Então, esse pensamento, que muitas vezes que é atribuído a vocês, ou da maiêutica, no material de vocês, ou do pensamento da dialética de Sócrates, né? Ele vai instigar você, não tentando mudar a sua ideia com a ideia dele, mas ele vai tentar saber a sua ideia e te perguntar, te questionar sobre a sua própria ideia, e usando muitas vezes de ironia, para fazer você refletir sobre o que você realmente sabe, refletir sobre aquilo que você está afirmando. E muitas vezes Sócrates se divertia ao perceber que a pessoa talvez não estava tão certa daquilo que ela estava afirmando quando questionada. Vocês já viram uma situação assim? Conhece alguém que, se você apertar um pouquinho com uma pergunta, a pessoa, eu não sei. Pois é, isso já tem raízes tanto em locais quanto em ideias que vocês nem imaginavam. Tá aí as ideias. E se eu replicar, se eu pensar o pensamento de Sócrates aqui agora comigo, e eu tomar isso como uma verdade, essa ideia é minha ou a de Sócrates? Eu posso partir da ideia de alguém e essa ideia ainda ser minha? Eu estou dizendo as mesmas coisas que Sócrates? Provavelmente não. Estou explicando para vocês da mesma forma que ele explicava os passos que ele seguia para questionar alguém? Provavelmente não. E eu tive que ler ele é importante para a minha formação, para a formação de vocês? Sim. Quer dizer que nossas ideias não são nossas? Não. A gente só está se baseando, se inspirando, tendo conhecimento de ideias prévias e estamos transformando ela em outra coisa. E vai ter justamente aí um pensador que vai falar isso, que vai dar uma seguida nisso.
Mas, só para a gente pensar, consolidar esse pensamento sobre as ideias, o diálogo das ideias para Sócrates muitas vezes vinha do questionamento, como eu disse, e o ato da perguntação e da ironia, para te questionar se você realmente sabe aquilo. Porém, um carinha chamado George Hegel vai ser o cara que vai consolidar esse termozinho chamado dialética. Então, segundo ele, a dialética, o objetivo principal da dialética para ele, né, a dialética de Hegel não necessariamente é a mesma de dialética de Sócrates. Porém, com certeza, Hegel tinha conhecimento do pensamento de Sócrates. Olha aí. Então, para o pensamento de Hegel, isso vai mudar um pouquinho. E justamente, uma coisa que o Sócrates não gostava de fazer, que era confrontar uma ideia, e não queria mudar a ideia daquela pessoa, mas questionar ela sobre aquela ideia. Hegel vai dizer que não, que justamente a exposição de ideias opostas, o confronto das ideias opostas, devia ser o objetivo de um diálogo. Que esses opostos em confronto produziria uma síntese, que é a junção dessas duas ideias. E isso seria o objetivo de se dialogar, o objetivo de se ter ideias. E vocês concordam com essa afirmação? Por exemplo, já se perguntaram que geralmente, já perceberam que geralmente a gente se cerca de pessoas que pensam mais ou menos igual a gente? Já perceberam que a gente tende a afastar pessoas que pensam diferente da gente? E eu não digo pensando diferente em questão, eu acho que roubar é errado, e fulano acha que roubar é certo. Não é isso, não são ideias tão extremas. Mas às vezes em coisas simples, como gostos musicais, até os jogos. Fulano adora jogos de esporte, eu não. Então a gente não pode ser amigo. Não é assim. Então geralmente é algo muito mais simples do que uma ideia macro, uma ideia realmente impactante no mundo, gigantesca. Pode ser uma ideia simples, que a gente tende a se cercar de pessoas com conceitos próximos da gente. Isso é normal. Mas o objetivo aqui é justamente fazer vocês pensarem. E pensarem sobre isso que eu acabei de dizer. Que vocês se cercam realmente de pessoas que pensam diferente de você. Você ouve uma pessoa que pensa diferente de você, porque partindo do pressuposto da filosofia, partindo da ideia da filosofia, você deve ouvir alguém diferente de você. Porque só no confronto de ideias diferentes das suas vai produzir-se a síntese, que é o objetivo, que é a ideia que seria justamente a ideia que vai para frente, a ideia que vai prevalecer. Essa síntese, para Hegel, poderia ser de fato a verdade, a síntese de ideias opostas. Porque a gente tem que concordar que às vezes existem ideias muito boas dessas ideias opostas. Mas talvez o meio termo dessas ideias seja o ideal para a gente seguir em frente, correto? Porque, vou dar um exemplo simples. Em algum momento da nossa história, ter fé foi muito mal visto para alguns pensadores, que a fé prejudicaria a razão, e vice-versa. Em algum momento, a razão, apenas as explicações lógicas da razão foram mal vistas por uma parte grande das pessoas. Talvez dá para a gente conseguir um consenso entre as duas ideias, de ter uma razão e ter fé em algo. Será que é possível? Será que a síntese disso seria uma verdade de como pensar as coisas? Não sei, estou pensando com vocês aqui, estou jogando ideias. Porém, só pra gente ir continuando naquela pegada, né, que em algum momento não se teve liberdade de expressão, existiu um momento histórico chamado de o Iluminismo, ou o século das luzes, justamente diversos pensadores criticaram principalmente a ideia de não poder ter ideias diferentes, a ideia de não se poder expressar o seu pensamento. Então, esses pensadores vieram para defender principalmente a razão, criticar aquela parte religiosa que não podia se valer da razão para se explicar situações, que deveria ficar só no âmbito da fé, e eles chegaram com essa ideia de, além de romper com esse pensamento, de não poder se expressar ideias, além de não poder ter a razão, usar a lógica, usar o nosso olhar filosófico, eles vão partir justamente da ideia de romper com uma ideia que estava definida e apresentar que, agora a gente está livre para ter diversas ideias e que o confronto dessas ideias deve ser o objetivo de um diálogo a fim de se encontrar a verdade. Os iluministas acharam a verdade?
Não sei, mas boa parte do pensamento iluminista influenciou diversos movimentos aqui no nosso país e em algum momento possibilitou aí revoluções grandes, como a Revolução Francesa e até mesmo a Revolução Industrial. Então, essa ruptura de pensamento não quer dizer que matou o pensamento anterior, mas apenas a ideia de se poder pensar diferente, de aceitar diversos pensamentos novos sobre conceitos definidos previamente, mudou o curso da humanidade. Então, bom, discutimos bastante coisa aqui, tem muito conceito para uma aula introdutória, mas é da nossa discussão, dos nossos exercíciozinhos, que vai sair essa síntese, essa verdade. Então, espero vocês no grupinho para a gente dialogar um piano de coisa legal sobre o que a gente falou aqui, ok? E vamos fazer diversos exercíciozinhos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, assista quantas vezes vocês quiserem. E não esquece de comentar aqui quando vocês assistiram. E até a próxima aula. E tchau!